Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: quando eu estiver preparado, então eu vou aceitar o convite de Jesus para se tornar um discípulo dele. Afinal de contas, como pode eu ter feito tudo errado na minha vida e ter um passado assim que não me orgulho tanto, e se simplesmente eu acreditar em Jesus, ele vai me perdoar? Será que Deus realmente pode perdoar todo tipo de gente, as pessoas mais cruéis da face da terra? Homicidas, adúlteros, mentirosos, pedófilos. Será que Deus realmente pode perdoar essas pessoas? Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a graça perdoadora. Graça e paz, pessoal. Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Viver. Eu sou o Pastor Tom e temos partilhado aqui uma pequena série de mensagens acerca da salvação. E hoje nós vamos falar sobre a graça perdoadora. No vídeo anterior, nós vimos um pouquinho de que o ser humano não é tão bom quanto ele pensa ser. E que do coração do homem, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 7, é que procede todo tipo de maldade e crueldade. É de dentro do ser humano e não de fora. Embora muitas vezes a gente queira terceirizar a maldade, achando que a maldade está nas pessoas, à nossa volta, nas coisas, enfim. Não, Jesus vem nos ensinar de que é do coração do homem, de dentro de nós é que brota toda a maldade. E é por isso que precisamos de salvação. Agora, como nós podemos ser salvos então, se muitas vezes nós queremos fazer o bem e acabamos não conseguindo fazer e, pelo contrário, fazemos o mal que nós não queremos? A resposta para essa pergunta eu resumo aqui numa única, simples, mas profunda palavra: graça. Graça sobre graça. A graça é o favor imerecido do nosso Deus. A graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Graça é o amor incondicional do nosso Pai, que nos amou, que nos estendeu a sua salvação a despeito do estado e da situação que nós estávamos. No vídeo anterior, eu comentei aqui, nós falamos também um pouquinho de que o estado do ser humano longe do Senhor, longe do seu Criador, é um estado terrível de morte espiritual. O texto de Efésios capítulo 2 diz que eles são por natureza filhos da ira, eles são guiados pela sua própria carne, influenciados por espíritos malignos, eles também são conduzidos por este mundo cruel, de trevas. Então o estado do ser humano longe de Jesus é um estado de morte, amado, de afastamento total do Senhor. E é por isso que ele, não tendo como sair, Deus proporcionou por meio do seu Filho, por graça, por amor incondicional, o escape, a salvação, para que esse homem possa retornar à sua presença. O texto de Efésios 2 continua, no versículo 4, ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Olha que texto maravilhoso, querido. Essa é a graça do nosso Deus. Nós percebemos que a salvação parte dele. Nós, por si mesmos, não conseguiríamos optar pela salvação, não conseguiríamos retornar à presença do nosso Criador. E é por isso que ele enviou para nós a única e suficiente salvação em Cristo Jesus. Pela graça, de graça, sem termos méritos, sem termos como pagar, sem termos como recompensar. A fé e esta graça salvadora é dom de Deus. Portanto, a salvação sempre partiu e sempre partirá, primeiramente, do nosso Senhor. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus bondoso e misericordioso, que vem em direção a um homem que está sujo, é um homem pecador, um ser humano que está morto espiritualmente. Então ele pega este ser humano e ele limpa, ele cura, ele perdoa, ele liberta, ele regenera o coração desta pessoa e ele transforma esta pessoa numa nova criatura. E ainda ele nos faz assentar com ele nas regiões celestiais. Olha que maravilhoso, olha que poderoso essa verdade, querido.
Nós somos amados pelo Senhor e isso é de graça. Nós jamais teremos como recompensá-lo por tanto amor e misericórdia. Em Romanos capítulo 5, verso 1 também vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, nós podemos ter paz com o nosso Senhor novamente. Embora muitos de nós, não temos do que nos orgulhar do nosso passado, talvez cometemos coisas horríveis, coisas que nós nos envergonhamos no nosso passado. Ainda assim, o Senhor nos perdoa hoje, o Senhor pode derramar graça, Ele pode nos perdoar e apagar os erros do nosso passado. Não no sentido de nós esquecermos a nossa memória, mas no sentido daquilo não ter mais efeito sobre a nossa vida, no sentido de nós não termos mais acusação do passado contra nós. Muitas vezes, até mesmo o espírito maligno tenta nos afligir com dardos inflamados à nossa mente, dizendo que nós não somos merecedores, de que nós não somos tão bons assim, nós não merecemos o amor de Deus, e de fato nós não merecemos, mas o inimigo não pode mais acusar aquele que desfrutou da graça de Deus e que sabe que o seu pecado foi cravado na cruz do Calvário e hoje ele está livre. A palavra de Deus diz que ele pega o nosso pecado, as nossas transgressões e ele joga no mais profundo mar, ou seja, ele não se lembra mais daquilo. Então não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E amados, isso é graça, isso é a extraordinária graça do nosso Senhor. É tão poderosa que haviam 2 bandidos ali, 2 criminosos crucificados junto com Jesus no dia da sua crucificação. E um deles, em arrependimento genuíno, reconhecendo que ele era pecador, ele precisava de salvação, ele então clama por misericórdia. E o próprio Senhor Jesus diz que ele então estava salvo e que ainda hoje estaria com ele no paraíso. Olha só que graça extraordinária, amados. Talvez aquele homem fosse o pior dos malfeitores, talvez ele tenha feito coisas terríveis, mas no último momento da sua vida ele se arrependeu de todo o coração e ele depositou a sua confiança em Jesus. Ele clamou por salvação e ele recebeu essa graça abundante sobre a vida dele. Eu quero dizer para você que essa graça está disponível para todos nós hoje e, amados, você não precisa pagar. Eu gosto de frisar isso porque, amados, todas as religiões vão dizer que eu e você precisamos fazer algo para conquistar essa salvação. Todas as crenças, as religiões, elas vão dizer que nós precisamos fazer sacrifícios, votos, campanhas, darmos nosso dinheiro, fazermos boas obras, ações para com os pobres, viajarmos para lugares consagrados aí ou tidos como sagrados. Enfim, elas vão colocar que nós precisamos pagar de alguma forma para obter o favor do nosso Deus, a salvação do Senhor. E o Evangelho, essa graça, ela é escandalosa, ela é extraordinária por conta disso, porque nós não podemos pagar, nós não precisamos pagar nada, fazer nada para que Ele nos ame mais. Ele já nos amou, Ele já estendeu o seu convite para a salvação, para todos nós, para toda a humanidade. E nós precisamos apenas nos arrepender e crer, depositar a nossa fé. E essa fé, até mesmo a fé para crer em Jesus, é dom do Senhor, é uma dádiva, é um presente do próprio Deus. Então eu quero convidar você comigo a confiar no Senhor, a desejar essa graça, a mergulhar neste oceano que é a graça poderosa do Senhor. Se você foi salvo por essa graça, se você acredita que essa graça está disponível para você hoje, comenta aqui embaixo, deixa ali o seu comentário, o seu like nesse vídeo e ajude a compartilhar para que mais pessoas tenham acesso à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.